Bem-vindos ao Sebenta Digital, um podcast BCN sobre educação. No episódio de hoje vamos explorar o universo da programação e da robótica com os mais novos. Para esta conversa temos o privilégio de contar com o professor Lionel Felícia, do Colégio Novo de Coimbra, que nos ajudará a compreender melhor este tema, juntamente com o nosso anfitrião, o professor Marco Bento. A BCN agradece a ambos por aceitarem o nosso desafio. Antes de começarmos, lembramos os nossos ouvintes para subscreverem o podcast Sebenta Digital e ficarem atentos aos próximos episódios. Para saber mais sobre soluções EdTech e tecnologia educativa, visite bcnsistemas.pt ou bcnonline.pt. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sebenta Digital da BCN. Nós hoje estamos no Colégio Novo de Coimbra para falar com o professor Lionel Felícia, que é, entre outras funções que tem no colégio, também tem sobre a sua operação a questão da programação e robótica, não é? Portanto, a questão da programação e robótica também aqui no colégio, e porque o tema é mesmo esse, é o papel da programação e robótica na aprendizagem dos mais novos. Portanto, aqui o foco é essencialmente até pensando nas idades mais recentes. Quero agradecer a partilha e quero começar por perguntar ao Lionel, até para se apresentar a quem não conhece, quem é que é o professor Lionel Felícia? Pronto, essa pergunta é mais fácil quando é sobre os outros. O professor Lionel é um professor de matemática e de ciências, iniciou a carreira há 3 anos, ou seja, estou há 3 anos no ativo. À parte disso, na minha vida pessoal, eu tenho 2 paixões, que é a matemática e do desporto. Pronto, isto ficam já a saber que eu sou do Porto e às vezes pode chatear aí muita gente porque não gosta do Porto, quem está à minha frente, mas tudo bem. O professor Lionel é um professor que gosta sempre gostou de programação, e daí eu entrar também por essa área da programação e robótica, porque desde cedo programava sozinho e pronto, e aprendi a gostar da programação sozinho neste caso. E também acaba por estar muito ligado à matemática. Sim. É quase uma coisa... Sim, neste caso a paixão surgiu na faculdade, na minha primeira cadeira de TIC, que nós programámos, pronto, e a partir daí foi sempre... Trabalhavam Scratch? Sim, Scratch, exatamente, pronto, e a partir daí fui aprendendo sozinho, cada vez mais, e cá estamos. Muito bem. E qual é que é a importância que o Lionel vê de se trabalhar programação e robótica com as idades mais novas? E quando falamos de idades mais novas, porque aqui no caso do colégio, a programação e robótica vem de que idades? Só para quem não sabe. É a partir do pré-escolar, a partir dos 3 anos. Claro que há grupos do pré-escolar que têm crianças que são condicionantes, ou seja, que ainda têm 2 anos, mas é a partir dessas idades, 3, 4 anos, que se começa... 4 anos já estão a trabalhar programação e robótica? Sim, de uma maneira muito simples. Mais exercícios ao nível da orientação espacial, lateralidade. Em relação à questão, assim, o mundo neste momento é digital. O pensamento computacional é tão importante como uma literacia tradicional. Ou seja, o aprender a ler, escrever, interpretar, tudo isto é importante. Por isso a questão era sobre a importância que isso tem com as idades mais novas. Claro, e desde cedo nós capacitarmos os alunos de ferramentas que lhes permitem a resolução de problemas, o pensamento crítico. Acho que mais importante que isso não há. No caso, como é que os alunos convivem com as aulas? E até pensando crianças de 4 e 5 anos, como é que elas recebem esse tipo de atividades? Ou seja, como é que elas se sentem? O primeiro fator que se nota, seja nos mais pequenos, eles são todos pequenos, mas no segundo e terceiro ciclo, é a motivação. Eles sentem-se muito mais motivados quando estão a programar e a construir robôs. Desde que a aprendizagem seja significativa, eles sentem que têm um significado naquilo que estão a fazer, eles só por aí ficam logo motivados, e saber que aquilo que eles estão a fazer foram eles que fizeram. Assim, um ou 2 exemplos que o Léo possa dar de atividades que podem ser feitas com crianças tão pequeninas, que para muita gente pensa que o facto de elas não saberem ler e escrever, que é um facto também, sim, aqui isso as impossibilita de fazer este tipo de atividades. Não impossibilita. Há vários recursos online,
e os kits que também utilizamos da programação por blocos, neste caso o Pivo, que tem uma programação por blocos, mas os blocos em si são setas de movimento e que trabalham a lateralidade, da esquerda à direita, ou rodar para a esquerda, rodar para a direita, andar para a frente, andar para trás. Sim, depois depende do nível em questão, mas basicamente é nós ajustarmos aquilo que nós temos à turma em questão. Por exemplo, dei o exemplo da caixa do cubo, que é uma caixa que eu posso utilizar tanto no pré-escolar como no segundo ciclo, depende daquilo que eu quero para eles e daquilo que eles já sabem. Ok. Um outro exemplo de uma atividade que pode ser feita, por exemplo, mais até na área da programação. Da programação. Sim, eu morei, é uma programação, só que há a questão de eles terem verem o robô, sim. Ou seja, algo mais. Essa uma coisa tangível, não é? Mas, certo. alguma coisa que possa ser feito em formato mais de programação, tendo um bocadinho essa questão da robótica. Por exemplo, no primeiro ciclo, utilizar o Scratch, acho que é a plataforma mais intuitiva, tanto para os professores como para os alunos. Se formos trabalhar Scratch com o primeiro ano, Scratch Junior, para iniciar, porque também estão a aprender a ler e a escrever, o Scratch Junior é o melhor. Depois, numa fase posterior, o Scratch, o normal, neste momento é o 3.0, penso eu. Um exemplo, por exemplo, o ano passado, o que eu fiz muitas vezes com as turmas é o recontar de histórias. O que normalmente acontece numa aula normal, em que a professora lê uma história ou pede aos alunos para ler e depois pede para eles recontarem a história, e o que eu faço é aqui um processo que é interdisciplinar, não é? E eu peço aos alunos para programarem, ou seja, eles recontam a história através da programação. Isso acabam por montar todo o processo, só que sim, colocando a história muito visual. Sim, e aí trabalham o pensamento computacional, ou seja, eles vão por fases, perceber quem são os personagens. Texto, porque estão a tentar exatamente, sim. A própria escrita de um guião que há de ser ilustrado. Exatamente. Que outras áreas então é que conseguem ser associadas à programação robótica? Ou seja, na verdade, o Leão não tem aqui a área da programação robótica isolada. Esse é um exemplo. Ou seja, ela é articulada. Exato. Ela é articulada com todas as disciplinas e em temas que fizerem sentido. Ou seja, não é só na matemática. Nós podemos trabalhar ciências, podemos trabalhar história com programação. Depende agora, nós temos que adaptar aquilo que nós queremos que eles aprendam com a programação ligada sempre a uma disciplina, a uma área. Alguns exemplos. Por exemplo, o exemplo já da área do português, no caso? Sim. Nós tivemos... Exemplos que possa dar... Eu fiz também um trabalho com História e Geografia de Portugal, em que eles criaram um quiz com a professora e pronto, isto em conversa com a professora surgiu, eu soube da ideia e então peguei nessa ideia e transformei também no Scratch. Ou seja, eles fizeram um quiz no Scratch, programaram como se fosse quem quer ser milionário ou algo do género, e eles programaram, cada um selecionou uma questão sobre história, as opções certas e erradas, ou seja, também aqui eles têm que selecionar a opção, o conteúdo que está certo e o conteúdo que está errado, e eles também saberem a diferença. Para quê? Para depois eles programarem a questão a aparecer, as opções, selecionar as opções corretas, fazer um barulho quando a opção... Isto é a parte mais lúdica para eles também... Sim, mas há sempre uma questão técnica, mas que é preciso ser colocada a funcionar e verem resultados. Sim. E, no fundo, isto dá trabalho, eles erram, mas o erro faz parte, não é normal. Pronto, isso é outro exemplo. Qual é a diferença, por exemplo, no caso da programação robótica, as grandes diferenças que se notam entre estar a trabalhar com uma criança de 3 anos ou, por exemplo, alguém que esteja no 7º? A diferença, primeiro, a idade. Ou seja, a linguagem que nós utilizamos com os mais novos tem que ser adaptada à faixa etária. Eu não posso falar, apesar de falar, mas de uma forma muito sucinta, o que é que são algoritmos. Uma criança de 3 anos é diferente. A linguagem é adaptada. Exatamente. Isso é o princípio. E em termos de produto? Aquilo que sai em grande produto? Há projetos, os projetos são diferentes. Por exemplo, eu ano passado, com o 7º ano, eles criaram com uma caixa, com um kit que nós temos aí, que não me recordo o nome,
mas é de aprendizagem STEAM. Eles criaram, por exemplo, o jogo do pinball. Aquele jogo das máquinas, saber melhor que eu. Eu sou dessas pessoas antigas que conhecem. Exatamente, eles basicamente reconstruíram esse jogo utilizando motores e alguns condicionantes desse kit, ou seja, é algo mais avançado. Nós, com os mais pequenos, são pequenos desafios que nós propomos às crianças e eles resolvem na hora. Ou seja, uma das diferenças é o facto de, como a criança é mais pequena, tem que haver um produto por aula. Exatamente, basicamente é isso. Nos mais vezes dá para fazer projetos. É um projeto, exatamente. Por exemplo, o ano passado, que eles agora está em stand-by, mas eles começaram, por exemplo, a construir o Colégio Novo Coimbra dentro do Minecraft Education. Ou seja, eu criei equipas e cada equipa tinha uma função, o espaço exterior, o espaço interior, os edifícios, e cada um estava a construir. Eu, neste momento, como não estou este ano a dar TIC ao 6º ano, foi os que transitaram do 5º para o 6º, isso está em stand-by. Mas, assim, aliás, o colégio também está em construção. Exatamente, não vale a pena agora. Mas há uma produção já feita no Minecraft sim, da grande parte da estrutura, sim. Isto nada impede que até o momento foi esta turma que fez e outra turma continuar o projeto de outra turma. Isso. Okay. Quais são do ponto de vista da estratégia pedagógica, até para perceber se o Lionel prefere fazer uma aula de programação e robótica, quando eu digo sozinho é no sentido em que programa a aula para um grupo, ou do ponto de vista mais da articulação com as outras disciplinas, o que é que é benéfico? O benéfico é articular com outras disciplinas. Claro que dá mais trabalho, é preciso uma preparação maior, porque quando sou só eu já sei o que fazer, e eu, com a articulação com outras disciplinas, nós temos que reunir, temos que pensar, ter objetivo. Não é que eu não tenha, mas como sou eu a fazer é mais fácil para mim, mas é mais benéfico para os alunos, claro, quando é articulado. Por exemplo, o ano passado dei muitas aulas, sou professor de matemática, no Minecraft. Por exemplo, os volumes do paralelepípedo e do cubo, por exemplo, foi feito a maioria das aulas foram feitas no Minecraft. Quem nos ouve Minecraft Education. Sim. Não sei que o jogo pode ser sempre educativo. Sim. Claro. Mas quem muitas vezes ouve falar, por exemplo, Minecraft, não é? Sei que o Leão também seria por isso, não é? Sim. Trabalhar o vizinho, trabalhar a área, trabalhar, enfim, o facto de estar a ser construído, estamos a trabalhar plantas, desde logo, e projeto. Como é que se explica isso às famílias ou às pessoas que não estão dentro do processo educativo? Explicar que isso de facto é benéfico para os alunos, não é só no envolvimento, mas que eles estão de facto a ganhar competências e trabalharem a matemática, no caso, sim, eles no outro formato. Eles ganham competências não só na matemática, mas também na literacia digital, ou seja, eles manusearem o computador, manusearem a própria aplicação do Minecraft, tudo isso é positivo na aprendizagem do aluno. Essa questão é boa porque o ano passado eu também introduzi o Minecraft no 4º ano e tive alguma, não digo reclamações, mas preocupações dos carros de educação da questão deles jogarem Minecraft, porque no Minecraft dá para matar as personagens e tem outro tipo de jogos fora do contexto escolar. Claro. Pronto, e teve que ser explicado que tudo o que é planeado dentro do Minecraft tem um objetivo de aprendizagem, ou seja, eu não vou colocar os alunos a jogar Minecraft só porque sim, para isso eles jogam em casa. Eles jogam porque é o objetivo de aprendizagem sempre. Claro, sim. Em relação às áreas que estão a ser trabalhadas, e me parece que isso é fundamental, mas o Leonel também já o referiu, ou seja, é preciso ir explicando porque é que se está a fazer. Do ponto de vista dos alunos, o que eles ganham para além do envolvimento é o facto de estarem a aprender também. Sim, claro. E depois há sempre um produto final. Eu lembro-me dessa aula em que fui eu que construí os sólidos, os primeiros sólidos, para eles calcularem o volume, para explorarem, pronto,
o volume desses dois sólidos, e depois eles próprios construíram sólidos de acordo com um volume dado por mim. Ou seja, há aqui um caminho a percorrer e uma aprendizagem significativa para eles. Não é porque sim. Há bocadinho estávamos a falar o facto de os alunos têm, muitas vezes erram. Sim. Erram, voltam atrás, tem que... ou seja, qual é o papel que o erro tem no processo de aprendizagem? O erro, nestas idades mais novas, é complicado para eles, mas o erro para nós, para quem programa, e eles são programadores quando estão na programação e robótica, o erro, digamos que é um aliado. Ou seja, o erro não é o fim, é o início de uma nova solução, digo eu, Sim. que é o certo. O erro não é o fim, ou seja, nós erramos e paramos e agora... Não, nós não desistimos, nós temos que ir perceber... O papel do professor é dar um incentivo, claro, e tentar ajudá-los a perceber porque é que foi o erro. Exatamente, e é a partir do erro que eles depuram. Um dos níveis do pensamento computacional, uma das fases é a depuração. Ou seja, a partir da depuração eles avaliam, testam e refletem sobre o trabalho ou sobre o erro em si e a nova solução. Será que muitas das vezes o erro... Eu não estou a falar na questão da programação robótica, estou a falar até O erro é geral, sim. jornalista. Sim. O erro acontece, mas às vezes a escola não dará pouco espaço, não estou a dizer o colégio de Coimbra, mas a escola no seu todo às vezes não dará pouco espaço para o erro, e o erro, como se está a ver, é fundamental para que nós possamos crescer também no cidadão. Isso é a educação a mudar. Eu espero que esteja a mudar. Se um aluno erra... Se não fizer o caminho que está a fazer, ele vai mudar para o caminho, não é? Obrigado. Se o aluno erra e nós chegamos lá e vemos que está errado e não dizemos nada, o que é que ele aprendeu? Aprendeu a fazer mal. Não vai melhorar, não vai aprender a fazer bem, não é? Que tipo de formação é que um professor precisa ter para, por exemplo, trabalhar uma disciplina de programação e robótica? Assim, formação base, eu penso que não seja preciso uma formação base para lecionar programação e robótica nestas idades mais jovens, porque a programação por blocos é muito intuitiva e há N aplicações que, lá está, vou ser redundante, mas que são intuitivas e que dá para perceber muito bem a programação por blocos, para quem não conhece. As fases, aquelas 4 etapas daquilo que é o pensamento computacional. Sim, aquilo, e a programação por blocos, para quem não conhece, são literalmente blocos com frases ou imagens e que cada bloco representa uma função. E penso que seja fácil e não seja necessário uma formação base para a programação e robótica nos níveis mais inferiores, ou seja, a utilizar a programação por blocos. Claro, se formos falar em programação por Python ou JavaScript, se calhar aí dá para aprender sozinho, dá mais trabalho. Aí já penso que possa ser um pouco diferente. Mas pronto, para quem quer começar não precisa de uma formação base. Precisa sim de experimentar e não ter medo de... Se o Google quisesse dar enfim, como sugestão para pessoas que possam começar a implementar programação robótica, que lá está, só para realçar, não é só da área da programação robótica, está incluído em diferentes disciplinas. O Miguel trabalha diretamente com os educadores, ou com as educadoras, trabalha diretamente com as pessoas de primeiro, ou seja, com os titulares. Os titulares de tudo, ou seja, é algo que está dentro de um processo de coadjuvação. Exato. É assim que sim. Enfim, que é o modelo aqui. E que trabalhamos. Mas para quem quiser iniciar esse processo, não sei é que davam, só que quem está a experimentar a programação robótica, mas estou aqui com algumas dúvidas. Qual é o conselho que dá? Tenho dois. O primeiro é ir à internet, muito fácil, pesquisar secretos, pesquisar code.org e... Vamos tomar o link. Sim, exatamente. Sobre ela também, que também tem muita instrução aí. Exatamente. Muito intuitiva também. E são plataformas que são fáceis de explorar e já têm planos de aulas. Ou seja, quem quer iniciar, para quem está a começar é o melhor, sim. Claro, pois, se falarmos nos kits de Lego, de Mindstorm, o Spice e outros. Spike. É picante.
Pronto, acho que é o melhor, porque os planos de aula já lá estão e é um ponto de partida para. Mas também há formações. A própria Microsoft tem formação na sua página de programação, e acho que a BCN também penso que sim. É testar e sem medo. E se tivéssemos que olhar para o tipo de robótica utilizada em diferentes idades, embora o Leonel até mencionou muito a questão do cubo, porque é um robô muito usado aqui no colégio, desde os mais pequenos aos mais velhos. Mas que outro tipo de robótica é que pode ser manipulada? Então, já falámos da Lego, porque depois também usa bastante a questão dos Lego. Temos outros robôs, SuperDoc, temos a Bluebot, e depois estes aqui mais avançados. Como isto aqui é mais para terceiro ciclo, o braço inteligente, mesmo a impressora 3D que temos aqui, que também já é um trabalho de terceiro ciclo, se bem que aquela questão daquela aplicação, temos o Tinkercad, que para a questão do desenho vetorial. Exatamente, que é um pouco mais avançado, mas temos a outra aplicação, o Doodle. Exatamente, que basta só nós desenharmos e eles conseguem depois colocar lá os vetores. Assim, enfim, há muitas aplicações e muitos robôs que no mercado agora é escolher o melhor para cada um. Por exemplo, se disse que havia dos estudos, vai fazer era explorar, não é? Portanto, há muita informação a funcionar sobre programação robótica. Qual era a outra sugestão? Isso que havia duas sugestões que eu entretanto esqueci-me. Era de nós tentarmos uma delas, e a segunda era a formação. Eu falei sim, exatamente. O que é preciso para que a programação robótica não seja vista como uma disciplina em paralelo e seja cada vez mais vista como algo que é transversal e complementar a diferentes disciplinas? Porque, lá está, nós levamos-la muito para as áreas da matemática e ou ciências, não é? O Miguel já deixou aqui alguns exemplos, por exemplo, na área da história, da geografia ou de português. Certo. O que é preciso para que a robótica seja vista como uma disciplina transversal? Assim, primeiro, acho que é preciso uma visão pedagógica. Ou seja, se as escolas reconhecerem a importância da programação e robótica, ela passa a fazer parte do currículo e não um extra. Eu acho que um dos pontos mais importantes, acho que é a visão pedagógica. Não ser só como uma oferta complementar, exato, mas dar a mesma importância que tem todas as outras disciplinas. Por exemplo, aqui no colégio, a programação e robótica faz parte do currículo. Não é? Há o extra, que é o clube, mas a programação e robótica faz parte do currículo porque a direção entende que é uma mais-valia para os alunos. Okay. Até se anda um bocadinho o facto, porque o Léo reforçou um bocadinho este tipo de vídeos que temos aqui. Tipo de trabalho que pode ser feito, por exemplo, com um braço robótico com as crianças. E quando digo com as crianças, estou a falar certo, sobre o ciclo, bem, essa é a questão. Que tipo de trabalho podemos, assim, aqui a nível do... Temos alguma coisa que já tenha sido feita e que possa servir como exemplo? Assim, do braço, o que já testámos foi mais os tutoriais, uma questão de tempo, e na impressão 3D também. O que é que podemos trabalhar? Por exemplo, este braço tem a função de desenho, e nós aqui podemos trabalhar tanto o pensamento computacional, por exemplo, como sei lá, EV. É preciso fazer um desenho sobre algo e nós conseguimos programar, neste caso o braço, para desenhar aquilo que nós queremos através da programação. Okay. Todos estes desafios que as escolas encontram para integrar a robótica, na opinião do Leonel, quais são os grandes desafios para que ela seja de facto efetiva? Já falámos, foi também uma visão pedagógica. Certo. Formação de professores, ou seja, professores capazes. Sim, a formação contínua é um dos pontos. Eu acho que um deles também é a resistência à mudança. Há professores que não, que é o que não precisam. O Leonel sente que é desvalorizado? É isso? Eu penso que sim, e às vezes até mais técnicas. E às vezes é desvalorizado mais pelo medo, porque eu lembro-me quando estava a acabar o mestrado, e foi quando introduziram o pensamento computacional
nas aprendizagens, e eu lembro-me de ir para o estágio e os professores que lá estavam pensarem que aquilo tinha que ser usado simplesmente com computador. E o pensamento computacional sempre existiu. Eu pedir ao aluno para fazer o algoritmo da divisão, Sim. todos os passos que ele faz não é nada mais do que um pensamento computacional. Aliás, qualquer desafio que nós tenhamos para Sim. resolver, vamos desmembrar o problema Claro. em partes mais pequenas. Pronto, e eu lembro perfeitamente que era um medo e dizerem que não vou usar computadores agora, se eu próprio não sei usar. Era muito e é a questão do sempre foi assim, e às vezes o sempre foi assim não quer dizer que esteja correto. O que é que gosta mais, enquanto professor, de trabalhar na área da programação e da robótica? Eu gosto mais dos projetos, ou seja, projetos que sejam, que nós conseguimos ver, ou seja, eu gosto de trabalhar a programação no Scratch, Codework, mas tudo que saia um material. E que, por exemplo, a questão do pinball, eu achei muito engraçado eles estarem a jogar o pinball com aquilo que construíram. Houve outro grupo que construiu um pequeno objeto giratório para mexer, por exemplo, o chá. O facto de eles darem a resposta a desafios. Exato. E não estão a aprender. E que sai um produto. Se bem que no Scratch também sai o produto final, que é uma imagem 2D, não é? Mas tudo o que é 3D eu prefiro. E sempre a mesma coisa por parte dos alunos? Sim. É dos projetos que eles sempre ouvem mais e que sentem. Sim, porque é algo que eles conseguem ver e sabem que foram eles que fizeram e que está ali e que os outros podem experimentar. Lá está, nos Scratch também dá, mas tudo o que é mais concreto é sempre melhor para eles. O que é para o Lionel ser professor? Eu acho que ser professor, primeiro, é assumir uma responsabilidade social e ética. Porque, querendo ou não, nós somos uma ponte entre o presente e o futuro dos alunos. E, assim como eu, espero que deixe marcas nos meus... marcas invisíveis, tá? Nos meus alunos, como outros professores também me marcaram. São marcas, como eu disse, invisíveis, mas que duram para a vida, não é? E é isso. Lionel, muito obrigado. Muito obrigado pela participação e por esse empenho todo. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Semente Digital da BCE. Hoje estivemos à conversa com o professor Lionel Felícia sobre programação e robótica com os mais novos, refletindo sobre a importância de preparar os alunos para o futuro através da criatividade, da experimentação e do pensamento computacional. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o podcast Semente Digital e partilhar com colegas e amigos. Obrigada por nos acompanharem e até ao próximo episódio.